Bom dia! Bom dia, excelente semana que inicia-se. Que Deus abençoe cada um que vai assistir esse vídeo, de perto, de longe, onde esse vídeo chegar, que a presença do Senhor possa entrar na sua casa. A palavra de Deus em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Que nessa manhã, nesse dia, você ouça a voz, abra a porta, que o Senhor promete na palavra que entrará na sua casa e ceará contigo e você com ele, e nós com ele. Deus abençoe a todos. Estou meditando aqui sobre a arca, a presença de Deus em nossa vida. E para isso eu escolhi um texto, estou meditando, vamos ler alguns livros, 2 personagens e como cada um agiu com a presença da arca. Vamos lá para a palavra? Primeiro, nós vamos iniciar em Êxodo 25:10, quando o Senhor mandou construir essa arca. Então, Êxodo 25:10 está aqui, a arca de madeira de cetim. 10. Também farão a arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e de 1 côvado e meio a sua altura. Aí colocou no 11 como ela seria coberta, deu toda a maneira que seria feita. E no 16 diz, depois porá na arca o testemunho que eu te darei. Então tudo foi dado por ele, a direção. Arca pronta, o Senhor foi aonde colocaria essa arca. Escolheu um personagem. Quem foi o personagem? Está em 1 Samuel 7:1-2. Vamos lá? 1 Samuel 7:1-2. 7. 7:1. Então vieram os homens de Quearate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa do Abinadad no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Essa arca, na qual tinha tido uma direção do Senhor para ser construída, como seria colocado tudo nela e aonde ia. Levou para casa, foi escolhida a casa do Abidade, e consagraram o filho, Eleazar, para guardar essa arca. No 2 falou, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Colocaram a arca lá, alguém foi ungido para guardar a arca, só que foi passando os dias, foram se acostumando tanto com a arca, abandonaram a arca lá, não davam honra à presença. E nisso, no 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converter ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Aí veio essa direção que teriam que se consagrar, tinham que deixar os deuses estranhos, tirar tudo, para ser livre da mão dos filisteus, dos inimigos, das coisas que não eram boas, né? Então é assim na nossa vida, para que venhamos receber a arca, para que venhamos à presença do Senhor, temos que tirar tudo que é estranho, tudo que é errado, tudo que é pecado. Hoje eu vejo que isso é pecado, eu tiro da minha vida, é pecado, não vou fazer mais, não agrada ao Senhor, não vou fazer. Aí a arca ficou lá 20 anos, nada acontecia, não houve prosperidade. Davi, vou pegar a arca. Existia a segunda personagem. Quem era esse personagem? Obed-edom. Uma pessoa, o nome já diz que era uma pessoa discriminada, né? O Obed significa servo, o Edom é descendente dos Edonitas. Quem eram os Edonitas? Coloquei aqui. Eram proeminentes entre as nações ao redor de Israel, que odiava os israelitas, ódio intenso. Ele era descendente, ele era esse Edonitas, povo inimigo de Israel.
não o bastante, era geteu de Gate, terra de um dos maiores inimigos. E como ele vivia? Ele vivia à beira do caminho, uma casinha simples, de pau a pique, de tapera. Ele era, suponho, por onde ele, com todas essas descrições sobre ele, era discriminado pelo povo da época, ele era, pelo povo chamado de Deus, israelitas, né? Então ele tinha esposa, ele tinha terra, ele tinha animais, só que era tudo estéril, olhando humanamente. Ali, aquela simplicidade, não prosperava, não tinha crescimento. E ele lá. Não foi ungido, não tinha as capacitações para receber, porque ele era o quê? O nome já dizia. O Obed era um servo e o Edonita, descendente de Edonita. Aquela descendência, aquela marca que o desclassificava para alguma coisa, para algum cargo. Ainda mais guardar a arca, a presença do Senhor. Aí o Davi, vou buscar a arca, pegou a arca e levou, colocou num carro lá e vai levar. Para onde eu vou levar essa arca? E foi indo, quando os filhos do Abidade foi indo, de repente tropeçou lá um dos bois, ele colocou a mão, foi fulminado, e o Davi ficou triste. Para onde eu vou levar essa arca? Eu estou lendo aqui porque eu separei os versículos. E em 2 Samuel 6,11, no 2 Samuel 6,11, está falando para onde eu vou levar essa arca. Que foi para a casa do... A gente só vai confirmar aqui, a casa do Obed-edom. 2 Samuel, vamos lá? Eita, fui para Reis. No 2 Samuel 6,11, 6, versículo 11, e ficou a arca... Vamos só ler o 6, para ver como que aconteceu quando o boi tropeçou. E chegando a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Ele chamou aquele lugar, deu o nome aqui, até o dia de hoje. 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Davi olhou assim, viu uma casa lá de tapera. Ele não quis levar porque viu tudo aquilo muito triste. Aí levou lá para a casa do geteu. Quem era o geteu? Nós vimos aqui um descendente lá dos edonitas. Levou a arca, colocou lá a arca e deixou a arca lá. 3 meses. Ficou a arca lá. 11. E ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o geteu. 3 meses e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Obed-edom, toda a sua casa, financeira, espiritual, familiar, tudo que nós imaginarmos, todas as áreas, benção, multiplicou, e benção, chamou a atenção do rei Davi. Porque avisaram, aqui no 12 avisaram, então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Davi ficou sabendo. E o que ele fez? Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Ele foi trazendo. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevado. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. E ele subia com alegria levando a arca. Então,
o Davi foi, o Obed-edom pegou a arca com todo temor. Penso eu que todo dia passava lá, sentia a presença, via, dava o valor, a honra àquela presença, não como o outro fez, o outro não dava. O outro achava aquela arca um peso, viu lá? Que nós lemos que a arca estava lá no 1 Samuel 7:1-2, eles lamentavam todo dia por aquela presença, para aquela arca, aquele objeto. Isso aqui está demais aqui. Como quando foram buscar, penso eu que eles, já foi tarde a arca, né? Aí foi lá para o Obed-edom. O Obed-edom recebeu, deu toda a honra e foi abençoado. E o Davi notou isso. E o Obed-edom, ele ficou tão encantado com a presença, tão encantado, que ele quis mais daquela presença. Eu quero isso para a minha vida. E ele acompanhou Davi. E vamos ver o que ele se tornou depois de receber, dar honra ao Senhor, a presença. Ele era o geteu, descendente de Edonitas, não tinha classificações para guardar a arca, não foi ungido, não foi escolhido, mas ele se tornou tudo em relação à adoração, à prosperidade, ele se tornou. Então, aqui eu separei o que ele se tornou, para nós lermos. O Davi soube que ele tinha sido abençoado. Lá em 1 Crônicas 13:14, está falando, né? Vamos voltar lá, 1 Crônicas, rapidinho. 13:13. E porque nós vamos ficar bastante lá em Crônicas. Nós vamos ficar bastante lá, que é para 13:13. Aqui, ó. Quando 13:13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Essa casa foi abençoada em tudo, todas as áreas, e vamos ler o que ele se tornou. No 1 Crônicas 15:17, vamos ver? 15:17, ele se tornou ordenara, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus filhos, irmãos, e Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e Eitan, filho de Cusaías. Aí vai dando os nomes aqui. Primeiramente, ele se tornou o porteiro do santuário. Que honra! Porteiro do santuário. Olha, vamos ver aqui, ó. Com ele, seus irmãos, vai dando o nome. E depois do nome de Miqunéias e Obed-edom e Jeiniel, os porteiros. Primeira graduação. Segunda graduação, 15, 19, 21. 19, 21. 15, já estou em 15, 29, 19. E os cantores de Emã, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de metal. Ele se tornou músico. Aqui você vai lendo, e depois do nome de Miqunéias e Obed-edom, e Jeziel e Azaria com harpa para esforçar o tom. Se tornou músico. Terceira, se tornou guardião, que era porteiro. 1 Crônicas 15, 24. Se você ler lá, está o nome dele. Quarto, ministro de adoração. Já falamos. 5, 2 Crônicas 25, 24. Tesoureiro. Tesoureiro. Olha a honra. 25, 24. 25, 24. 25, 24. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesoureiros da casa do rei, e os reféns, e voltou. Tesoureiro. Aqui está o nome dele. Ele não era nada. E o que mais? Os filhos foram abençoados, teve filhos. Teve filhos. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui os filhos.
Foram 8, deu o nome todos dos 8 filhos dele. Não estou achando aqui no momento, mas os filhos... Deixa eu ver se... tem muita anotação. Então teve os filhos, em 1 Crônica 26, 4 e 5. Nós estamos em segunda, voltaremos à primeira e vamos ver esses filhos. 1 Crônicas 26, 4 e 5. Vinte e seis, 4, 5. E os filhos de Obed-edom foram, aí dá o nome de todos eles, que dá 8, também a seus filhos. Também a seus filhos, dá os nomes aqui, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Aí vai falando. Todos os filhos abençoados, todos eles na presença, com temor do Senhor. Que eu aprendo nessa manhã, que não importa a desclassificação que temos que honrar a nossa unção, temos que honrar a presença. A Abidade não valorizou, o filho foi ungido, não valorizou, tratou a arca de qualquer maneira. Obed-edom, casinha de tapé, lá, Davi, para onde eu vou levar essa arca? Colocou lá, 3 meses. Tudo prosperou. Bênção sobre família espiritual, família espiritual, financeira. Todas as áreas, tudo foi abençoado. Chamou a atenção do rei. Chamou a atenção do rei. Que nessa manhã, que pessoas possam olhar para nós e ver o que Deus fez na nossa vida. Vai falar, ué, não é aquela, a fulana tal, filha de Cicrana? Não é? Não vê naquela passagem que falaram do Senhor Jesus? Não é aquele filho do carpinteiro? Olha a marca, ele era conhecido como... Não puderam acreditar, porque é o filho do carpinteiro, não pode ser. Aqui mesma coisa. Então, que possamos receber a arca em nossa casa, que possamos dar lugar de honra para a presença, que tudo que nós venhamos ser ungidos, separados para fazer, que seja limpar um chão na casa do Senhor com amor, não é para o homem, é para Deus, que possamos honrar essa presença, o nome do Senhor, que a nossa vida seja um livro aberto, seja para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Receba essa palavra, medite em nome de Jesus, que Deus abençoe, que Ele possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés, traga restauração, traga saúde, traga prosperidade. Com Deus não vai ser diferente. Tudo isso vai vir sobre sua casa. Honre, primeiramente, a Deus. Lugar de honra para a presença dEle. As demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Que Deus abençoe. Uma boa semana. Com Deus tudo posso.